Boa noite a todos. Nós hoje vamos concluir esta série de estudos sobre a amizade com Deus e vamos falar sobre um aspecto que nós consideramos ser muito importante, que é a amizade com Deus não nos é imposta. Mas o desejo do Senhor é que nós, além de seus servos, seus filhos, seus cooperadores na sua obra, seus embaixadores, soldados a travar as batalhas do Senhor, além disso, nós também sejamos seus amigos. Mas isto é um ato voluntário da nossa parte, que deve de vir do fundo do nosso coração, o anelo da alma, para gozarmos comunhão com Ele e usufruirmos da sua amizade. Há um princípio transversal na palavra de Deus, é que o Senhor não se impõe. Lembro-me, por exemplo, daquele cego que clamou para que Jesus tivesse misericórdia dele. E Jesus pergunta-lhe: que queres que te faça? E Bartimeu responde: Senhor, que eu veja. E hoje o Senhor ainda nos pergunta: que queres que eu te faça? E neste âmbito nós podemos responder e dizer: Senhor, que eu seja teu amigo. Só citar alguns exemplos, poucos, de homens que desejaram isto. E ao desejar isto tão sincera e profundamente, eles mostraram que tinham uma paixão por Deus. Por que não usar o termo? Estavam apaixonados. Queriam estar perto, mergulhar na sua presença, usufruir da sua amizade. O primeiro exemplo nós lemos acerca do salmista do Salmo 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus. Isto faz-nos perceber que havia ali um distanciamento, que alguma coisa provocou esse afastamento dele de Deus. Ele tem sede de Deus. Se calhar estava a passar por um deserto na sua vida. Situação difícil, que lhe trazia dor e amargura de coração. E quem sabe se isso esfriou o seu relacionamento. Mas a certa altura ele para. Ele tem saudades de Deus. Ele anseia por Deus como a corça depois de ter feito uma corrida de fuga em relação a um predador. Ela consegue libertar-se, mas ela tem sede. Aquela transpiração, a adrenalina solta nessa corrida, toda aquela ansiedade, o medo, provoca uma grande sede nela e ela então deseja ansiosamente pelas correntes de água fresca, de água do ribeiro. Então, aqui o salmista, ele transporta-se para aí e diz que uma corça sedenta, assim eu tenho sede de Deus. Agora é mesmo David, o Salmo está referenciado, e se nós lermos o título, Salmo de David, quando no deserto de Judá, fugido de Saul, perseguido como uma perdiz nos montes, segundo ele, a certa altura ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti. Esta paixão que não pode ser contida, que não pode ser apagada pelas circunstâncias, pelos medos, pelas derrotas na vida. Um homem assim não consegue estar muito tempo longe de Deus. E a certa altura ele anseia por esta amizade com Deus. O apóstolo Paulo, um homem sofrido, tratado tantas vezes injustamente na obra de Deus. Mas em Filipenses capítulo 3, ele no versículo 8 começa por dizer assim: assim de veras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer, o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos. Ele tem sede de conhecer a Deus, de estar mais perto,
Ele então considera tudo como perda, nada é prioritário em relação a isto. Esta é a prioridade maior. Deixando tudo para trás, ele quer conhecer Deus. A minha alma tem sede de Deus e Jesus ainda hoje continua a dizer: quem tem sede, venha a mim e beba. Sede da sua amizade. Dizem que quando nós nos convertemos àquilo que se chama o primeiro amor, em que nós estamos verdadeiramente apaixonados pelo Senhor, e falamos dele, levantamos-nos cedo de madrugada para orar e estudamos a palavra de Deus horas e horas. É a paixão do primeiro amor. Mas ela vai se perdendo se nós não tivermos cuidado. A igreja de Éfeso trabalhou, evangelizou, vivia intensamente a sua fé. Mas a certa altura Jesus, na carta que ditou o apóstolo João, quando ele foi arrebatado ao céu, ele pronuncia sobre essa igreja e diz: há uma coisa que eu tenho contra a igreja de Éfeso. Perderam o primeiro amor, perderam a paixão. A igreja de hoje, e à igreja de hoje, Jesus bate à porta dizendo: eis estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, porque ele chama, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele ceará comigo. Isto fala-nos de comunhão, fala-nos também de estar junto, fala-nos de amizade. A amizade com Deus privilegia o abençoador em vez das bênçãos. Se nós não tivermos cuidado, nós vamos ficando cada vez mais focados naquilo que o Senhor nos pode dar do que na sua própria pessoa. E esse é o primeiro passo para que a nossa amizade esfrie, fiquemos mais distantes, menos apaixonados. E depois o nosso relacionamento com Ele depende, oscila entre as bênçãos que Ele nos dá e as que Ele não dá, segundo a nossa perspectiva. Não estamos olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, estamos a olhar fixamente para as suas respostas, para a satisfação dos nossos desejos, dos nossos anelos. E quando isso acontece, nós somos constituídos no nosso ADN de sentimentos, no nosso ADN da alma. Nós fomos feitos para ansiarmos amizade. E quando nós quando nós subvalorizamos a nossa amizade com Deus, nós vamos valorizar outras amizades. O apóstolo Tiago, a certa altura, ele fala em adultério espiritual. O que é adultério espiritual? Ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade com Deus, melhor, a amizade com o mundo, desculpem, constitui-se inimizade contra Deus. Isto é, há uma incompatibilidade. Nós não podemos ser amigos do mundo e ao mesmo tempo termos uma amizade com Deus. Temos que optar. E quando nós optamos pela amizade com o mundo, somos tratados como infiéis, adúlteros e adúlteras. Como é que nós reagiríamos? Qual seria o nosso sentimento se os nossos filhos só nos procurassem quando precisavam ou de algum favor ou de dinheiro? Para o resto, nós não contávamos. Não seríamos convidados para as suas festas, para os seus aniversários, para os aniversários dos nossos netos. Só nos tocavam a campainha, ou batiam à nossa porta, ou entravam em nossa casa com a mão estendida para pedir alguma coisa, favor alcançado, e até uma próxima oportunidade, ou seja, até outra necessidade que eu tenho. Mas se nós não imaginamos isso, ou se alguns experimentam isso, é com muita dor, nós não podemos estabelecer a nossa amizade com Deus tendo como base aquilo que Ele nos possa dar ou aquilo que Ele nos possa tirar. Jó, passando por todas aquelas perdas, naturalmente, nós compreendemos,
Essas situações afastaram-no dessa amizade que ele tinha com Deus. Apesar de ser um gigante da fé, um herói da fé, ele vacilou, naturalmente ele vacilou. Mas ele olha para trás e há uma coisa que ele lamenta. Ele lamentou dizendo, quando a minha amizade de Deus estava sobre a minha tenda. Ele lembra-se dos tempos em que a amizade com Deus estava sobre a sua tenda, estava sobre a sua pessoa, era vivenciada entre ele e Deus. Ele lamenta. E depois nós conhecemos a sua história, ele volta para essa amizade, na parte do fim do seu livro. Quando eu andava na escola primária, na minha aldeia, havia uma família numerosa. Era gente pobre, gente humilde, mas gente de quem eu gostava. A casa deles não tinha condições nenhumas, mas muitas vezes eu ia para lá e brincava com os meus amigos, com os filhos deles, que tinham mais ou menos a minha idade. Já foi há tantos anos. Eu devia ter 7, 8, 9 anos no máximo. Mas eu nunca mais esqueci isto. Quando na escola primária, mesmo com muitas limitações da minha família, mesmo assim, havia sempre um pequeno prémio quando nós passávamos de ano. E um dia eu lembro-me que eu perguntei ao meu amigo, filho desse casal, o que é que o teu pai te dá quando tu passas de ano? E eles passavam de ano. Apesar das condições não lhes serem favoráveis, esforçavam-se. E como era gente pobre, eles eram aquilo que nós chamávamos rendeiros. Eles cultivavam terras que não lhes pertenciam e, independentemente da colheita, no fim do ano eles tinham que dar X alqueires de milho aos proprietários das suas terras, das terras que eles cultivavam, X alqueires de centeio. E às vezes aquilo que eles trabalhavam não dava para pagar essa renda. E a dívida ficava acumulada para o ano seguinte e assim sucessivamente. E então, face à minha pergunta, ele respondeu, quando eu passo de ano, o meu pai dá-me abraços e beijos. Se porventura perdemos a nossa amizade com Deus, com o nosso Pai, se nós voltarmos com os filhos pródigos, o nosso Pai também tem abraços e beijos para nós. Porque entre as maiores prioridades, se não a maior prioridade que Ele tem em relação a nós, e o maior desejo, é que nós, seus filhos, discípulos, também sejamos seus amigos. Que o Senhor nos abençoe.